Aleluia, Jesus. Todos afiados. Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 14 em diante, diz-nos assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Verso 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de um arco, porque dizia: que não veja eu a morte do menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Repita comigo. E ouviu Deus a voz do menino. Isso. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Verso 20. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou mulher da terra do Egito. Feche os teus olhos, por gentileza, aí onde você está, e feche os teus olhos e medite ao Senhor neste momento através desta oração. Soberano, querido, eterno e maravilhoso Pai, estamos diante da tua santíssima palavra, perante a tua presença, Senhor. Eu rogo neste momento, ó Pai, que este ambiente seja, Pai, o mais propício possível, para que os teus filhos sejam curados de enfermidades, salvos, meu Senhor, aqueles que estão perdidos, que o Senhor possa libertar, a Deus, aqueles que estão oprimidos de Satanás, que a tua mão esteja estendida sobre este lugar, e assim possamos contemplar, Senhor, a tua glória e a tua majestade, no decorrer do Senhor, desde esta programação, a ministração da tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, encher os teus vasos de azeites aqui neste lugar. Nós oramos assim, Pai, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Tome o seu assento, por gentileza, desocupe tuas mãos e dê uma chuva de palma bem forte para Jesus. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida, onde nos fala de uma mulher chamada Agar. Agar fora concubina de Sarai e também de Abrão. A Bíblia nos fala que esta mulher, ela está na casa de Abraão a servi-los. Ela estava sempre prontificada para fazer a vontade da sua senhora. Tudo que Sara pedia, ela estava sempre pronta para fazer. Isso arremete-nos a um princípio muito importante. Nós que estamos na presença de Deus, nós que estamos na casa de Deus, temos que estar sempre prontificados a fazer a vontade de Deus. Primeiro, porque Ele não dispensa ninguém de mão vazia. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, pela Escritura nós vemos e entendemos que temos recompensa. Você está na casa de Deus, você já é recompensado. Primeiro, pelo livramento que Deus te concede. Vocês poderiam estar pela rua, ali sofrer um acidente, um assalto, mas vocês estão dentro da casa de Deus. Então, a primeira bênção que nós já recebemos é o livramento. Quem recebe livramento da parte de Deus já vai levantando a mão com glória e exaltando, porque Ele tem bênção reservada para a tua vida. Você que deu ouvidos à voz de Deus, você que deu ouvidos
ao convite de Deus. E você está aqui nessa noite. Assim era Agar na casa de Abraão, seu senhor. Ela estava sempre pronta, pastor Adão, para servir. Sempre estava pronta para fazer a vontade do Senhor. E a Bíblia nos fala que agora em um certo momento, em um dado momento da vida de Sara, ela vê que ela não tem muito a oportunidade, a probabilidade de receber aquilo que tanto o seu coração e o coração de Abraão almejavam. Porque nós vamos ver pelo texto bíblico, com cerca de 80 anos já, 86 anos, Abraão ainda não tinha uma semente, não tinha um filho. Então, vendo aquela situação, Sara se preocupa e quer resolver da sua maneira, quer resolver da sua maneira, da maneira que ela achava que era a maneira correta. Então, ela olhando para Agar, ela vê a oportunidade, ela vê a bênção de Deus abreviada. Nós vamos ver que Deus, ele não trabalha com atalho, Deus trabalha com caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Deus, ele não trabalha com atalho, ele não trabalha com um jeitinho brasileiro, como nós dizemos, mas ele trabalha com caminho. Às vezes o caminho é mais demorado, pastor Adão, às vezes o caminho é doloroso, mas sendo que Deus, ele traçar o caminho, a vitória é certa, a vitória é concreta, a vitória ela vem e nós glorificamos ao nome do Senhor. Então Deus não trabalha com atalho e nem com jeitinho. Quem trabalha com jeitinho é o diabo, é Satanás, mas Deus trabalha com o caminho, porque ele sabe o caminho que ele traçou para a nossa vida. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que está pensando que a sua bênção está demorando. Está não, irmão, é mentira de Satanás. A bênção de Deus não está demorando, ela vai vir na hora certa, no dia certo. Ela está datada na agenda de Deus para chegar na tua vida, sem jeitinho e sem atalho, no momento certo. Sara acha que está demorando, Sara acha que pode resolver da sua maneira. E nós vamos ver pela Escritura que quando nós queremos fazer algo da nossa maneira, certamente dá errado. Mas quando nós escolhemos fazer a maneira de Deus, a estratégia de Deus, a maneira que Deus programou, nós escolhemos vitória, nós escolhemos bênção, nós vemos a vitória chegar na nossa mão. E disse Salomão: a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção que Deus tem reservado para a nossa vida não vai nos causar dano nem dores. É bênção, é bênção, é bênção completa. Mas Sara quer resolver da sua maneira, da maneira humana, e da maneira humana dá errado. Da maneira humana não se confirma como sendo da maneira de Deus. Ela olha para Agar e vê a possibilidade de ver a bênção abreviada. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Deus nos promete de uma forma, Deus nos promete algo e nós queremos abreviar, fazer da nossa maneira, e da nossa maneira não vai dar certo. A Escritura está nos mostrando que vale a pena esperar as coordenadas de Deus, a direção de Deus, porque Deus não erra, Deus não erra e Deus não falha. Sara olha para Agar e vê a possibilidade e fala: eu vou conversar com o meu marido, eu vou conversar com o meu esposo, e talvez eu veja ali a possibilidade de nós termos filhos. E Deus se cala. A Escritura mostra-nos que Deus, ele se mantém inerte, calado, porque muitas vezes quando nós queremos fazer da nossa forma, ele deixa nós fazermos, porque uma coisa Deus não vai nos privar, que é do livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha, nós temos o direito de escolher o caminho que nós devemos seguir, a direção que nós queremos tomar, mas sabendo de uma coisa, que quando nós tomamos a direção correta, que é a direção de Deus, nós vamos escolher bênção, nós vamos escolher vitória, e não vamos nos decepcionar. Ela quer fazer do seu jeito e Deus deixa. Ela
Deus deixa ela fazer a sua maneira, e Deus leva o caso a Abraão, e Abraão vai e concorda. A concordância, eles podem perceber que Deus não interveio. Deus poderia cerrar o ventre também de Agar, mas ele não cerra, porque certas decisões que nós tomamos, nós vamos colher depois o que? A consequência. Para entendermos que quando Deus dá a bênção, ela não vem com consequência negativa, ela não vem com consequência destrutiva, mas quando nós tomamos decisões por nós mesmos, a consequência é inevitável. A Bíblia nos fala que com 85 anos, cerca de 85 anos, quase 86, ele engravida Agar. Com 86 anos, Agar, 86 anos de Abraão, ela vai lhe dar a luz a Ismael. O menino cresce, e quando chega aos 14 anos, aqui Ismael está com 14 anos, já era um pré-adolescente. Com 14 anos, Deus tinha agora um plano para que a bênção que ele tinha prometido a Abraão chegasse em tua vida, chegasse em tua casa, mas tinha consequência, e a consequência era Ismael. A consequência de decisões erradas, humanas, era Ismael, e Abraão deveria viver com aquilo, Abraão deveria administrar aquela situação, porque Isaac estava chegando, mas Ismael já estava no cenário. E agora, como resolver essa situação? A Bíblia nos fala, e eu acredito nisso, que Abraão escolhe um caminho que é da oração. Quando nós temos algum tipo de dúvida, devemos orar a Deus, clamar a Deus, porque uma coisa nós vamos entender pela Escritura, que Deus não fecha o ouvido para uma oração sincera. Ele ora, agora está com 99 anos de idade, pastor, e aquilo que Deus aí tinha prometido, agora não tinha se cumprido. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que Deus prometeu, quando você era jovem, chegou a uma certa idade, você está colocando em dúvida se foi Deus que prometeu, se Deus vai cumprir. Eu tenho uma boa notícia aqui nessa noite: se vai Ele te dar saúde e juventude, e você contemplar a tua bênção, Ele vai fazer isso, independente da idade, de quanto tempo passou. Se Deus prometeu, ela vai se cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. 99 anos de idade, o anjo de Deus aparece para Abraão. O mensageiro angelical desce do céu e vem conversar com Abraão. Agora ele vai e faz a promessa, e depois de um ano, quem nasce? Isaac nasce. Agora temos um conflito, pastor. Temos duas crianças, um de uma mãe e o outro da outra. Um daquela que era oficial, a esposa, a outra a concubina, a serva. Como resolver essa situação? E eu vejo aqui que Deus gosta de resolver problema, Deus gosta de solucionar problema. Nós entramos no problema, mas Deus gosta de resolver problemas também. Ele não deixa ninguém desamparado. Talvez nós caçamos com as nossas próprias mãos, mas o Deus que resolve problema está esperando só uma oração, só um clamor. E Abraão agora ora para poder saber como vai resolver aquele quadro, como vai resolver aquela situação. E agora o Espírito Santo, ele toca em Sara. É até mesmo difícil de compreender isso, pastor. É até mesmo difícil de entender essa situação. O Espírito Santo de Deus tocou em Sara. Despede Agar, manda Agar embora. Olhando o texto à primeira vista, você fala: isso não pode acontecer. Sara está sendo injusta, Abraão está sendo injusto. Mas não, eles estavam na direção de Deus. Sara estava na direção de Deus, porque se tinha uma coisa que não poderia acontecer, eram os dois filhos herdar a mesma herança, a mesma possibilidade de herdar aquela mesma herança.
herança. Então havia necessidade de alguém se separar, de alguém seguir um caminho diferente, de alguém seguir outro trajeto. E agora o Espírito Santo tocou em Sara para despedir Agar. E agora Sara vai falar: Abraão, despeje essa serva, e não apenas ela, despeje também esse menino. Agora o coração de um pai, ele aperta, o coração de um pai, ele fica acelerado, fica angustiado. Era uma situação, uma decisão difícil para o pai Abraão. Ele deveria dar ouvidos a quem? A serva ou a esposa? A serva ou a esposa? Tem muita gente ouvindo o conselho errado aí, pastor. Tem muita gente, ao invés de ouvir conselhos espirituais, está ouvindo o conselho de colega de trabalho, está ouvindo o conselho de vizinho, que nem a mesma fé comunga. E sabe o que vai acontecer? Quando nós ouvimos o conselho de pessoa errada, as decisões elas vão trazer consigo consequências talvez destrutíveis. Mas Deus, na voz de Deus, está falando: tenha ouvido ao meu conselho, a minha palavra. E Abraão deu ouvidos à sua esposa, porque ele entendeu. Abraão era um homem espiritual. Ele sabia que quando nós ouvimos uma palavra que vem da parte de Deus, nós não temos sombra de variação, nós não temos dúvida nenhuma, quando é Deus que está falando. Quando nós vemos o homem falando da carne, nós percebemos também. Quando o diabo está falando, nós percebemos também. Mas aqui Abraão tem a sensibilidade, o discernimento para entender que aquele negócio tinha a mão de Deus. Ainda que a decisão se fosse difícil, ainda que a decisão seria difícil para Abraão, mas ele entendia que era a hora de resolver aquele problema que há 14 anos atrás eles tinham traçado com as próprias mãos. 14 anos depois, Deus entra em ação para quê? Para resolver o problema pendente. Se tem problema pendente aqui nessa noite, eu tenho uma boa notícia: Deus vai descer do céu e vai nos auxiliar, nos ajudar a resolver este problema. E agora Abraão despede, e não despede de mão vazia. A Bíblia nos fala que ele deu o pão e ele deu um odre com água. Ele deu o quê? Um suprimento. E agora aquela mãe e aquele filho vão andando, e a Bíblia fala, vão por um deserto errante. E vão andando, chegando uma hora o pão acabou. Outra hora o odre estava só descendo o nível, e a água foi acabando. E quando vai acabando, quando nós clamarmos, Deus manda de novo o suprimento. Não entender, eu vou explicar. Quando estiver faltando a tua vida, não espera acabar. Quando estiver quase secando a fonte, não espera se encerrar. Clama a Deus, clama ao Senhor, clama a Deus, e Deus vai lhe responder e mandar aquilo que nós precisamos. Mas esperar não acabar, pastor. Esperar não acabar. Agar espera acabar. E agora a Bíblia nos fala que o menino já estava desfalecendo. À primeira vista pensamos que é um bebê recém-nascido, mas é uma criança de 14 anos. Um adolescente de 14 anos que está desfalecendo agora no deserto. Agora de repente à primeira vista alguém vai pensar: Deus esqueceu deles, Deus abandonou eles. Isso é mentira do diabo. Deus não esquece ninguém. Deus não abandona, Senhor, ninguém. Deus não esquece o homem que Ele permitiu colocar a planta dos pés na terra. Está acabando o suprimento. A Bíblia nos fala que ela coloca ele debaixo de uma árvore. No deserto tem árvore, irmão. Teoricamente não deveria ter. No deserto tem, pastor, árvore. Se não tem água, vai ter árvore, irmão. No deserto vai ter sombra no deserto, mas tinha uma árvore lá. E eu entendo que já era providência de Deus. Deus vai nos mandar providência da onde nós menos esperamos. Mas uma coisa eu tenho certeza: morrer não vamos, no deserto não vamos morrer.
debaixo daquela árvore. A Bíblia nos fala que ela se afasta um espaço de um tiro de flecha, cerca de 100 metros. Ela se afasta, pastor, e a Bíblia vai falar para ver a morte do menino. Não vai ter morte na tua casa, não, irmão. Não vai ter morte na tua panela, não, irmão. Não vai ter morte. O Deus que dá vida, Ele está se manifestando aqui hoje para poder superar as tuas expectativas. Não vai ter morte na tua casa, não vai ter morte na tua vida, não vai ter morte, não vai ter perda, porque Deus não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu. Porque vocês têm promessas, nós temos promessas, e quem tem promessa e se submete à vontade de Deus não morre, não morre, não desce, porque Deus continua ainda sob o controle de tudo. Mas naquela árvore, talvez o calor era tão grande que ela não estava nem raciocinando mais, porque se ela estivesse tranquila da mente, ela já ia ver a providência de Deus, ela já ia ver a provisão de Deus, ela já ia entender que era a mão de Deus que estava naquele deserto e que se aconteceria qualquer coisa menos a morte naquele lugar. Ela se afasta, e a Bíblia nos fala, você repetiu comigo, que ela levanta, isso aqui é mistério, ela levanta a voz, e Deus fez me entender que tem muitas pessoas que não estão clamando da maneira correta, estão levantando a voz, sabe para quê? Para murmurar, para reclamar, para falar que Deus as abandonou, para falar que Deus não está mais cuidando delas, que Deus as esqueceu. Estão levantando a voz para falar coisa errada. Tem que levantar a voz para falar da maneira correta. Quando você levantar a voz, é para clamar, é para clamar, não é para reclamar, é para clamar. Ela levanta a voz, e eu estava vendo pelo texto que em nenhum momento ouvimos a voz do menino, em nenhum momento, pastor, ouvimos a voz do menino, só a voz de Agar levantando a voz, e depois ela levanta a voz, tem vírgula, e depois ela chora. Ou seja, levantar a voz, reclamar e chorar não resolve nada, não resolve nada. Reclamar para o vizinho na situação da vida não resolve nada. Reclamar para a colega de trabalho, para o colega de trabalho não resolve nada. Mas quando nós escolhemos clamar a pessoa correta, a pessoa certa, o anjo desce, a resposta vem, a bênção chega, e sem sombra de variação tomamos posse e damos glória a Ele. Ela levanta a voz e ela chora vaso. Aí a Bíblia fala, versículo de número 17, que o anjo desce. O anjo bradou e desceu. Ele desceu por causa de Agar, não, desceu por causa do menino. O texto fala, e Deus ouviu a voz do menino. Mas não tem registro nenhum, faz ali, só tem registro na voz de Agar, na fala de Agar, no choro de Agar. Mas a voz do menino, não tem ninguém que ouviu. O homem não ouviu, mas Deus ouviu. Tem clamor que você está levantando, os homens não vê, o pastor não vê, a pastora não vê, os obreiros não vê, mas a pessoa certa está ouvindo, a pessoa certa está escutando. E ouviu Deus a voz do menino. Ouviu a voz do menino. Cadê? Onde está escrito aqui? Aonde está escrito que Deus ouviu a voz do menino?
não tem registro, porque tem certas orações que não precisa você abrir a boca. Eu posso clamar de boca fechada, sabia disso? Em espírito eu posso estar gritando: Jesus, socorro! Jesus, vem em meu favor! Jesus, entra com a tua providência! O boleto fecha hoje, vence hoje, a conta está atrasada há 3 meses, hoje vou cortar minha energia. Aí você não abre a boca, mas o teu espírito está clamando, e ele ouviu o teu clamor. Não precisou falar, homem, não precisou ouvir a pessoa certa. Deus ouviu o teu clamor. Ele mandou um anjo para uma pessoa que estava calada. O anjo desceu para Ismael, não, desceu para Agar. Mas quem foi que clamou? O texto fala que foi Ismael. Porque o anjo desceu para Agar? Porque Deus vai mostrar para aqueles que não acreditam em você que Ele é na tua vida, que Ele é contigo. Eu estou falando para pessoas aqui que o mundo não dá nada, a família já ignorou, mas Deus está falando: eu sou da vida dela. Tem doente na família, por que é? Porque eu sou da vida dele, eu sou da vida dela. E se tiver a humildade para pedir uma oração, eu vou mostrar que eu sou da vida dela e na vida dele. Já tem gente entendendo o mistério aqui nessa noite. Deus está derramando uma unção sobre a tua vida, para que o mundo veja que Ele ainda usa homens e mulheres na terra. O anjo desceu para Agar e foi: Agar, não temas. Eu ouvi a tua voz, eu ouvi a voz do menino. Não temas, Agar, eu já ouvi a voz do menino. Não temas, Agar, eu já ouvi a voz do seu filho. Eu já ouvi. Não precisa chorar, Agar, eu ouvi a oração do menino. Não precisa te descabelar, Agar, eu já ouvi a oração do menino. Não entendeu? Vou explicar. Deus já ouviu a tua oração. Deus já ouviu o teu clamor. Ninguém sabe do problema que você está passando, mas o Deus que conhece todas as coisas, que conhece todos, já ouviu o teu clamor. E Deus está falando: estou mandando o meu anjo, tá? Estou mandando o meu arcanjo. Ele está descendo na terra e não vem pedaçando, não. Ele vem para trazer boas notícias. Tem anjo descendo na vida de alguns aqui nessa noite. E ele não vem para passear, não, para comer pão. Ele não vem para poder te dar um prejuízo, não. Ele vem para trazer boa notícia do céu. É boa notícia do céu. Eu tenho ouvido o clamor do menino, e dele eu vou fazer uma grande nação. Deus levou aqueles dois do deserto, sabe para quê? Não foi para matar, não foi para ter morte, foi para fazer promessa. Foi para fazer promessa. Por isso que eu não gosto muito, às vezes quando eu vejo alguém reclamando muito, que eu estou no deserto, eu não estou aguentando, eu vou sair da igreja porque eu estou passando na ruína, eu estou no deserto, eu vou abandonar a cruz. Está perdendo a oportunidade, porque é no deserto que o anjo desce, é no deserto que a resposta chega, é no deserto que Deus sela a aliança que Ele tem na tua vida. No deserto, Deus tem que tirar Agar e Ismael de dentro da casa de Abraão, levar para o deserto para eles morrer, não, foi para ratificar a promessa que Ele tinha na vida dele. Quem está no deserto aqui nessa noite? Quem está no deserto aqui? Tem alguns que estão no deserto,
trazendo resposta divina. Porque Ele te levou para o deserto, foi para falar contigo. Ele te levou para o deserto, foi para palestrar contigo. A porta está fechada, Ele quer palestrar contigo. A enfermidade chegou na minha família, Ele quer palestrar contigo. As coisas não estão dando muito certas, não estão muito positivamente acontecendo. Ele quer dar boa notícia para você. Deus tem bênção para todos aqui. Deus tem bênção para todos, sem exceção. Todos. Alguns vão receber dentro da casa, na comodidade. Outros vão precisar ser levados para o deserto, mas vai receber, não vai deixar de receber. Vai receber no deserto, mas vai receber. E a Bíblia nos fala que o anjo conversa com Agar e fala: para ver o Agar, aquele menino, 14 anos, é um menino, mas daqui a alguns anos, séculos, vai virar uma grande nação. Uma grande nação. O que nós vemos hoje, ó, é pequeno, mas daqui a alguns anos vai, ó, ficar grande. Ó, o que nós vemos hoje começou pequenininho, toma posse. Começou pequenininho, mas daqui a pouco uma grande nação. Tem gente que está entendendo o esquema aqui nessa noite. Tem gente que está compreendendo que Deus começa, ó, é de baixo. Aí depois Ele mostra aonde Ele quer levar. É uma grande nação, é uma grande proporção. Mas começa no deserto. E deserto fala o quê? De dificuldade. Deserto fala de poucos recursos, mas deserto fala também de dependência de Deus. Dependência de Deus. Eu não tenho como pagar um aluguel hoje, vou clamar ao Senhor. E o dono do recurso, Ele manda um recurso, Ele manda árvore, pastor. Ele mostra um poço, e o poço não está vazio, não, vaso. O poço está cheio de água. O anjo chega e fala: eu vou fazer dele uma grande nação. E depois que ele falou isso com Agar, a Bíblia nos fala que os olhos de Agar se abrem. E quando se abrem, ela vê um poço. No deserto, um poço, irmão. Deus vai cavar poço no deserto da tua vida. Deus vai mandar o recurso, é no deserto mesmo. A porta está fechada, mas não vai faltar churrasco na tua casa, mantimento no teu armário, a tua geladeira vai ficar cheia. É no deserto, mas tem prosperidade. No deserto, mas ela tinha o que, irmãos, na mão? Um odre vazio. Isso aqui é mistério. Ela tinha um odre vazio, porque tem que ter alguma coisa, irmãos. Não pode entrar aqui sem nada, não. Talvez você entrou aqui e está pensando, bem resistente: eu não vou bater palma, eu não vou dar glória, eu não vou dar aleluia. Mas tem que entrar apresentando alguma coisa. Enganados vocês estão, se estamos aqui atrás da sua carteira, atrás do seu Pix, atrás do seu dinheiro. Deus mandou você se apresentar, mesmo que seja com modo vazio, mas se apresenta. Mesmo que esteja vazio, apresenta. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é de encher outro vazio. Está vazio, Ele vai te encher. Está vazio, Ele vai te abastecer. Está vazio, Ele vai te sobrepuxar, mas Ele vai te encher. Cadê os olhos vazios? Ele está enchendo aqui nessa noite. Adentrou olhos vazios e Ele está enchendo aqui neste lugar. Ele está enchendo olho vazio aqui neste
Ela encheu o odre no poço. E depois que encheu o odre, ela deu de beber o menino. Não fala que ela bebeu, mas ela deu de beber o menino. Porque na presença de Deus nós já estamos satisfeitos. Na presença de Deus nós já somos abastecidos. Mas tem pessoa que está precisando ser alimentado, saciado. E sabe quem ele vai usar? Não é mais o anjo, é você. Não é mais o anjo, é você. Eu estou olhando aqui, estou vendo Deus escolhendo, selecionando pessoas para alimentar outras, para saciar outras. É você, não é o teu vizinho, é você. Não é o teu pastor, é você que ele quer usar. Eu estou olhando para a senhora e estou vendo alguém sedento, precisando de ouvir uma palavra. É uma mulher branca, ela tem o cabelo pintado de luzes, cacheado. Ela vai chegar perto da senhora, ela vai começar a se abrir. E sabe quem é que vai dar conselho? Não é o anjo, é a senhora. Não é o anjo, é você. Não é o anjo, é você. Sabe por quê? O poço vai estar disponível. Ela vai chegar com o odre vazio. E você vai encher. E você vai fornecer. E você vai conceder. Oh, aleluia! Quando acontecer, tu vai lembrar dessa revelação. E sabe quando a pastora fala, e tem uma bênção para contar? Eu vejo você vindo aqui na frente contando, pastora, eu tenho uma bênção para contar. Não é chave de carro, não é chave de casa, mas é uma bênção especial. Deus me usou hoje. Deus me usou hoje. E tem maior bênção do que essa, ser instrumento de Deus nessa terra. Deus usou Agar para Israel. Deus usou Agar para Ismael. Ela poderia ter tido inveja, pastor, porque a promessa não foi para Agar, a promessa foi para Ismael. Mas ela foi o que? Canal de bênção para Ismael. Um coração tranquilo, um coração leve, livre de qualquer sentimento maligno, é canal de bênção para Deus usar. É canal de bênção para Deus usar. O que não faltou mais na vida daquela mulher foi água, porque o poço permaneceu e vazio, não cheio. Todo dia Agar se mudara para o Egito, sua terra natal, mas ela se lembrava do poço. E quando ela queria rememorar aquele momento, ela ia lá no poço, pastor. Ela pegava mais um pouquinho de água, ela bebia um pouquinho daquela água, porque tinha uma coisa que Agar não era ingrata. Ela nunca era ingrata. Ela se lembrava no lugar que ela foi abençoada, no lugar que ela foi, recebeu a graça, que recebeu a bênção. Tem gente que sai do nosso meio e sai falando mal, se esquece dos benefícios que recebia quando estava no poço. Mas Agar não, ela se lembrara que naquele lugar era deserto, mas Deus a abençoou e não deixou ela morrer, nem a sua descendência perecer. Oh, aleluia, Jesus. Talvez os anos se passem, talvez você se mude de cidade, mas se lembre do poço aonde você bebeu água. Era deserto, mas se lembra que tinha uma árvore lá para te dar sombra, para dar proteção para os teus filhos. E quando você abriu os olhos espirituais, você viu um poço.
e tinha água viva, a água não acabava, o que não faltava era água naquele poço. Se tem uma coisa que Deus colocou no meu coração e eu não esqueço, é de ser grato com aquele que me abençoou no passado. Isso é gratidão, meu irmão. Tem que ser grato por tudo aquilo que Deus fez no tempo atrás, no tempo de deserto, na nossa vida. E agora ela bebe, e depois deu de beber um menino e encheu o odre, e foi para o Egito com o odre cheio. Foi para o Egito com o odre cheio. E ela estava no deserto, pastor. E para chegar até o Egito, naturalmente a água o quê? Acabaria. A água humana. Mas a água que Deus dá não acaba. O suprimento que Deus dá não acaba. Ela atravessou todo o deserto e não acabou mais água. Porque foi Deus que deu a água. E quando Deus dá, não acaba. E quando Deus fornece, não seca a fonte. Quem está recebendo o bênção de Deus aqui nessa noite, saiba de uma coisa: não vai acabar, vai se multiplicar. Você vai olhar para o outro e ele no baixo nível, e só sobe, porque Deus só trabalha com quantidade. Na mão de Deus está cheia de bênção para nos conceder. Deus tremendo, aleluia, Jesus. O odre não baixa, pastor, o nível. E ela atravessa o deserto e leva o menino. Vou finalizar. Chegando lá, ela escolhe